E se eu te disser que a verdadeira história dos Cavaleiros Templários não é aquela que você aprendeu nos livros, que por trás das cruzes brancas e das espadas erguidas havia segredos tão perigosos que a Igreja e os reis preferiram destruir a ordem inteira do que deixá-los vir à tona? Durante séculos, a imagem dos templários foi moldada como a de guerreiros santos, defensores da fé, mas há registros e relatos que apontam para uma realidade muito mais complexa e obscura. Uma realidade que envolve poder, riquezas, alianças secretas e descobertas que poderiam abalar os alicerces do mundo medieval. Hoje, vamos atravessar os portões fechados da história e seguir o rastro dos monges guerreiros mais misteriosos da Idade Média, para descobrir o segredo que eles levaram para o túmulo. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão nasceu em 1119, no contexto sangrento e instável das Cruzadas. Jerusalém havia sido conquistada pelos cristãos poucos anos antes, mas as estradas para a cidade ainda eram perigosas. Peregrinos eram frequentemente assaltados ou mortos no caminho, e foi para proteger esses viajantes que um pequeno grupo de cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, jurou dedicar suas vidas. Vestiam mantos brancos com uma cruz vermelha, símbolo de pureza e sacrifício, e uniam o rigor de monges à habilidade de guerreiros experientes. A princípio eram poucos e viviam de doações modestas, mas em menos de 20 anos já contavam com a proteção do Papa e com generosas ofertas de reis e nobres. Instalaram-se nas ruínas do que acreditavam ser o antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. E ali permaneceram por anos. Foi nesse lugar sagrado que, segundo alguns relatos, começaram escavações que dariam origem a um dos maiores mistérios da Idade Média. A versão oficial sobre a ascensão dos Templários afirma que eles prosperaram graças à devoção popular e ao apoio das coroas europeias. Em troca de proteger a Terra Santa e os caminhos dos peregrinos, recebiam terras, castelos, ouro e isenções de impostos. Criaram uma rede de fortalezas que se estendia do Oriente Médio até a Inglaterra e estabeleceram um sistema bancário que permitia a nobres e comerciantes movimentar grandes quantias com segurança. Sua disciplina e reputação de incorruptibilidade atraíam cada vez mais recursos e influência. Mas existe outra versão, muito mais controversa. Ela sustenta que, durante os anos em que viveram no local do antigo Templo de Salomão, os templários encontraram algo oculto havia séculos, talvez relíquias sagradas de valor incalculável, talvez manuscritos com conhecimentos proibidos, capazes de abalar a autoridade da Igreja e dos reis. Depois dessa suposta descoberta, o crescimento da ordem deixou de ser apenas impressionante e passou a ser extraordinário, quase inexplicável. De guerreiros e monges, teriam se transformado em diplomatas secretos e influenciadores de decisões políticas nos maiores reinos da Europa. Para alguns, essa foi a verdadeira fonte de seu poder. Perguntar ao ChatGPT. Os defensores da versão oficial dizem que os templários cresceram porque eram eficientes, disciplinados e indispensáveis na defesa da cristandade. Apontam registros de doações legítimas, apoio papal e a confiança que reis e nobres depositavam na ordem. Para eles, as acusações de heresia e conspiração surgiram apenas como manobra política do rei Filipe IV da França, que estava afundado em dívidas com os templários e precisava de um pretexto para destruí-los e confiscar suas riquezas. Em algumas fortalezas templárias foram encontrados símbolos incomuns, diferentes da iconografia cristã da época. Relatos de cronistas mencionam rituais de iniciação fechados.
Documentos de interrogatórios, mesmo obtidos sob tortura, falam da figura misteriosa de Baphomet e de juramentos feitos de forma não convencional. E aqui começa a parte mais intrigante. Durante suas campanhas no Oriente Médio, os templários tiveram contato direto com muçulmanos, judeus e cristãos orientais. É possível que tenham absorvido conhecimentos, práticas e crenças que a Igreja Latina considerava perigosas ou heréticas. Se isso aconteceu, não seria difícil para seus inimigos usar essas diferenças como arma, transformando nuances culturais em acusações mortais. Por outro lado, e se tudo isso não passar de um plano cuidadosamente articulado para eliminar a ordem? E se os chamados segredos templários nunca existiram, e o verdadeiro motivo da sua queda foi apenas o medo de um grupo militar e econômico tão poderoso que já não respondia plenamente à autoridade dos reis e do Papa? Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira que entraria para a história, o rei Filipe IV da França deu o golpe final. Ao amanhecer, ordens secretas foram abertas em todas as cidades do reino, e em poucas horas, os templários foram presos simultaneamente. Cavaleiros veteranos, monges, administradores, todos arrastados de suas fortalezas e levados a masmorras úmidas, acusados de heresia, idolatria e crimes contra a fé. Sob tortura, muitos confessaram negar Cristo, cuspir na cruz e cultuar uma figura misteriosa chamada Baphomet. Confissões arrancadas pela dor e pelo medo, usadas como prova para justificar a destruição da ordem. Jacques de Molay, grão-mestre dos Templários, passou 7 anos encarcerado, vendo seus companheiros morrerem um a um, queimados ou apodrecendo nas prisões. Em março de 1314, Molay foi levado à praça pública de Paris. Diante da multidão e das chamas que se erguiam, proclamou até o último instante a inocência da ordem e chamou o Papa Clemente V e o rei Filipe IV para prestarem contas diante de Deus. Poucos meses depois, o Papa morreu, e antes que o ano terminasse, o rei também estava morto. Para muitos, a maldição dos templários havia se cumprido. Mas o que aconteceu com aqueles que escaparam? E para onde foi o tesouro, os documentos e talvez o segredo que carregavam? Essa é a história que o próximo capítulo vai revelar. Nem todos os templários foram presos ou executados em 1307. Muitos conseguiram escapar antes que as ordens de captura fossem executadas, levando consigo riquezas, documentos e possivelmente o segredo que haviam protegido por quase 2 séculos. O destino desses homens e de tudo o que carregavam permanece envolto em mistério, mas alguns rastros ficaram na história. Em Portugal, por exemplo, o rei Dodinis se recusou a perseguir os templários. Em vez disso, criou a Ordem de Cristo, absorvendo seus bens, suas rotas comerciais e, segundo alguns, seus próprios membros. Essa nova ordem viria a financiar expedições marítimas que mudariam o mundo, incluindo as viagens que levaram ao descobrimento de novas terras. Na Escócia, lendas afirmam que cavaleiros templários fugidos lutaram ao lado de Robert the Bruce na Batalha de Bannockburn em 1314, ajudando a garantir a independência escocesa. Monumentos e símbolos presentes em construções posteriores alimentam essa teoria, sugerindo que sua presença deixou marcas profundas. Séculos mais tarde, sociedades como a maçonaria reivindicariam inspiração templária, preservando símbolos e rituais que lembram os da ordem medieval. Há também teorias de que o tesouro templário, ou mesmo relíquias ligadas ao Templo de Salomão, foram escondidos em locais remotos. Alguns apontam para a Escócia, outros para ilhas do Atlântico, e há até quem acredite que tenham atravessado o oceano muito antes das grandes navegações.
E se eles nunca tivessem realmente desaparecido? E se apenas tivessem se reinventado, mantendo seus ideais, suas alianças e, sobretudo, o segredo que os tornou alvo de reis e papas? Essas perguntas nos levam ao capítulo final, onde o mistério e a história se encontram. O destino final dos Templários permanece como uma das grandes perguntas da história. Oficialmente, a ordem foi extinta, seus líderes mortos e seus bens confiscados. Mas os rastros que deixaram nas pedras das fortalezas, nos símbolos esculpidos em igrejas, nas histórias passadas de geração em geração, sugerem que o fim talvez não tenha sido tão definitivo. Foram guerreiros que defendiam peregrinos ou estrategistas que moldavam os bastidores da política europeia. Foram mártires injustiçados ou guardiões de um conhecimento perigoso demais para o seu tempo. Ao longo de 2 séculos, os Templários acumularam poder, riquezas e influência. Quando caíram, o fizeram de forma dramática, alimentando lendas que atravessaram eras. Até hoje, suas histórias inspiram livros, filmes, teorias e investigações. Talvez o segredo que carregavam nunca seja revelado, ou talvez esteja escondido à vista de todos, disfarçado em símbolos que passamos diariamente sem perceber. O que é certo é que a verdade sobre os Cavaleiros Templários continua a dividir estudiosos, curiosos e amantes da história. E a resposta final, talvez, nunca venha de arquivos oficiais, mas das peças soltas que cada um de nós decide juntar. Afinal, a pergunta que fica é simples e impossível de ignorar. Os Templários foram heróis da fé ou mestres da conspiração? Se essa história mexeu com a sua visão sobre os Templários, eu quero que você comente agora: heróis da fé ou mestres da conspiração? A sua opinião é importante para continuar essa investigação juntos. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos explorar outro mistério medieval que pode mudar tudo o que você pensa sobre a história da Igreja e do poder.